Esta é a terceira edição do Sergipe Justiça Kids, apresentado por filhos e netos de servidores e magistrados do TJSE. Uma homenagem ao Dia das Crianças. Veja só o que temos hoje. Os repórteres mirins do Sergipe Justiça Kids foram conhecer a presidência e a corregedoria do TJSE. Vamos mostrar o que fazem os estagiários e como eles são selecionados na Justiça de Sergipe. E também os documentos antigos que a gente encontrou no arquivo do Judiciário. É isso mesmo, o programa está recheado de matérias interessantes e divertidas. Fique com a gente, o Sergipe Justiça Kids só começou. Dizem que o estágio é uma etapa muito importante para o estudante. É o que prepara a gente para o mercado de trabalho. O Tribunal de Justiça de Sergipe tem 412 estagiários. Nossos colegas foram conversar com alguns deles para saber o que fazem no dia a dia. E também acompanharam a prova para o estágio de nível médio, que esse ano teve quase 1.000 inscritos. Vamos ver? O Tribunal de Justiça de Sergipe tem, atualmente, 149 estagiários de nível médio e 263 de nível superior. Esses 412 jovens atuam em unidades da capital e interior. A Stephanie, por exemplo, tem 16 anos e cursa no segundo ano do ensino médio. Stephanie, por que você resolveu fazer estágio aqui no Tribunal de Justiça? Bom, primeiro porque eu queria ajudar meus pais dentro de casa e segundo porque eu queria ter uma independência financeira também. Aprovada em uma seleção que aconteceu no ano passado. Ela começou a estagiar na presidência do tribunal em junho deste ano. Que atividades você faz aqui? Eu recebo ligação, protocolo dos mandados, levo e busco documento. O que mandarem fazer, eu faço. Os estagiários de nível médio são aqueles que têm entre 16 e 18 anos incompletos e cursam do primeiro ao terceiro ano. Eles estagiam no tribunal de segunda a sexta, 4 horas por dia, geralmente pela manhã. Recebem uma bolsa no valor de R$ 640 e mais 180 do auxílio transporte, um total de R$ 820 por mês. Fazer estágio aqui atrapalha seus estudos? Não, de nenhum modo, porque às vezes até quando eu não estou recebendo ligação, eu tiro um tempinho para estudar um pouco, para revisar os assuntos, então é tudo sobre conciliar o tempo. Já os estagiários de nível superior são alunos de diversos cursos: Direito, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, História, Informática, Psicologia e Serviço Social. Por que você quis fazer estágio aqui? Porque é uma experiência única que vai servir para o meu desempenho, tanto na faculdade, tanto na vida profissional. Então, vai me ajudar bastante, está me ajudando. Larissa é estagiária de nível superior no tribunal desde o mês de julho. Ela tem 21 anos e já está terminando o curso de Direito. Larissa faz estágio no gabinete do desembargador Edivaldo dos Santos. O que você faz aqui? Eu faço apelações. O processo chega para a gente e a gente analisa e vai julgar de acordo com o entendimento do desembargador Dr. Edivaldo dos Santos. Para entrar no TJ, eles devem ter cursado no mínimo 50% dos créditos obrigatórios, ou seja, precisam estar na metade do curso. O valor da bolsa de estágio superior é de R$ 800, mais o auxílio de transporte de R$ 180, o que totaliza R$ 980 por mês. Mas será que o estágio não atrapalha os estudos? Como você faz para conciliar o estágio e a faculdade? Eu crio uma rotina de estudos. Então, de manhã tenho estágio, à tarde vou para a faculdade e à noite eu estudo as matérias da faculdade. Então, eu consigo conciliar tudo. O que você aprende na faculdade ajuda aqui no dia a dia? Ajuda bastante. Inclusive, minhas notas melhoraram muito, porque na faculdade existe uma matéria chamada estágio. Então, tudo que eu faço aqui, eu faço lá na faculdade, então melhorou muito minha redação. Depois que vimos como os estagiários atuam no tribunal, fomos saber o que é preciso para começar o estágio. O
que é necessário para ser estagiário do tribunal? Para ser estagiário do tribunal, o aluno tem que ter entre 16 e 18 anos e estar cursando o ensino médio. Está entre o primeiro e terceiro ano do ensino médio. A chefe do setor de estágio explicou pra gente como os estagiários contribuem nas atividades diárias do tribunal. Como os estagiários ajudam o dia a dia do tribunal? Então, eles têm uma contribuição muito importante no trabalho do tribunal. Eles ajudam no atendimento, ajudam atendendo telefone, auxiliando os chefes de secretaria. É uma força de trabalho muito importante que ajuda demais o trabalho do Tribunal de Justiça. Acompanhamos a prova para o estágio de nível médio no tribunal, conversamos com alguns inscritos e eles falaram por que desejam passar na prova e também o que sonham para o futuro profissional. O que você espera do seu primeiro estágio? Bom, como é meu primeiro estágio, minha primeira prova, eu tô mais por experiência. E por conta da minha idade também eu não sei se eu vou poder atuar, mas caso eu possa, vai ser uma boa oportunidade para o meu futuro. Por que você quer fazer um estágio no TJ? Porque eu tenho muito interesse por essa área, sempre quis trabalhar assim no Tribunal de Justiça para tratar das coisas e eu tenho interesse em fazer direito também, e é isso. Daqui a pouco vai fechar o portão. E quem chegar atrasado não entra mais. Muitos candidatos estavam acompanhados pelos pais e mães. Jeane é agricultora da cidade de Moita Bonita e saiu com a filha bem cedinho, às 5 horas da manhã, para a prova de estágio. Ela ficou esperando a filha terminar a prova e estava cheia de expectativa. Por que ela se inscreveu para fazer essa prova? É uma oportunidade, né, de emprego, né, no campo de trabalho, assim, porque pela idade dela, né, ela quis, né, ela mesma que escolheu. Você espera o que para o futuro dela? Bom, toda mãe, né, quer uma filha no bem-estar, né, numa posição melhor. E esse é um emprego garantido, né, que futuramente pode ser um emprego garantido, né. Muito legal, né? Quem sabe um dia eu não serei estagiário no TJ e depois do intervalo vamos conhecer o arquivo judiciário. É rapidinho, a gente volta já. A gente não sabia que o tribunal tem um lugar para recuperar documentos antigos. E vocês sabiam? Pois é, esse lugar é o Arquivo Judiciário. E os repórteres Kids do Sergipe Justiça foram ao arquivo e lá aprenderam sobre o período da escravidão e como os processos antigos ajudam a compreendermos a sociedade hoje. Vamos aprender também? O Arquivo do Poder Judiciário de Sergipe foi fundado oficialmente em 1984. Ele tem como objetivo recolher, selecionar, classificar e preservar documentos do tribunal. Quando chegamos ao arquivo, fomos recebidos pela diretora e por servidoras muito especiais para 2 repórteres, a mãe de Maitê e a avó de Mateus. Vocês vão precisar usar essa proteção, porque aqui no arquivo tem bactérias por causa dos documentos antigos, certo? Quer dizer, por precaução, como vocês são criancinhas, poderiam usar só no laboratório, mas por precaução é melhor que vocês usem aqui. No arquivo são feitas pesquisas acadêmicas por professores e alunos que buscam dados para seus trabalhos. Essas pesquisas geralmente são das áreas de Direito, Histórias, Letras, Arquivologia, entre outros cursos. Quando os pesquisadores vêm ao arquivo para colher essas informações, eles visitam 2 lugares. Nesta parte aqui, consulta jurídica, eles vêm para pegar um documento, por exemplo, essa certidão de nascimento, certo? São os documentos os processos que estão arquivados estão guardados aqui.
Então, certidão de nascimento, certidão de casamento, documentos outros que não sejam históricos. O que é que são históricos? São os documentos até 1985. São os que são considerados históricos, que são guardados para os pesquisadores que fazem graduação, que fazem mestrado, que fazem doutorado, pós-doutorado, eles vêm todos para cá, porque é aqui que eles vão colher todas as informações que eles precisam, certo? Então, essa pesquisa é feita aqui, essa consulta na pesquisa histórica. Aí eu queria mostrar a vocês como é feita aqui a pesquisa. Venham comigo, por favor. Pesquisando a minha família, quem eram meus avós, quem eram meus bisavós, quem eram os bisavós deles. Então, vocês acreditam que então até isso existe aqui no arquivo? Pesquisar, quer dizer, ele está pesquisando quem eram os avós, os bisavós dele, para fazer essa genealogia da família deles, entendeu como é importante? A atual sede do arquivo foi inaugurada em 2005 e é considerada uma das mais modernas do país. É que os laboratórios são bem equipados e contam com servidores qualificados para a restauração do processo. Em média, demora quanto tempo para restaurar um? Muito bem, depende de cada documento. Depende da quantidade de página que tenha o processo. Mas, tia, por que usa esse pincel? Ótima pergunta você fez. Olha, veja bem. Depende como está o documento. Se ele tiver mais fortezinho o papel, aí é com essa trincha, de fora para dentro. Se você tiver mais frágil, rasgando, mais fácil, mais danificado, é esse daqui, entendeu? E esse lapisinho e essa borracha é para numeração. Durante a visita, a gente aprendeu como isso é feito. Vimos as tintas, colas especiais que são utilizadas. Como o arquivo é um lugar muito importante para quem trabalha com pesquisas, encontramos o professor Amâncio Cardoso. Ele é historiador e contou como os processos antigos ajudam a gente a compreender melhor nossa sociedade hoje. Como esses documentos podem ajudar no trabalho de historiadores? Muito bem. Essa pergunta é ótima, porque a pergunta dela foi a seguinte, pessoal: como esses documentos podem ajudar no trabalho dos historiadores? Como é que o historiador vai saber do passado, do que se passou, se o passado não existe mais? É através de uma janela. E qual é a janela que ele vai olhar o passado? O documento. Esse documento é como se fosse uma janela que a gente olha para o passado. Tudo que se passou está registrado. Então, o historiador tem como fonte de olhar para o passado a origem no documento. Não se faz história sem documento. Você vai contar uma história que aconteceu na sua vida. Você tem que provar o que aconteceu. Então, você tem que trazer documento, uma foto, um registro, uma carta, não é? Ninguém vai acreditar só na palavra. Então, o documento ele é a base para a pesquisa histórica. Vários processos sobre o período da escravidão dos negros são guardados pelo arquivo. Documentos do século 17 e 18. Então, esse livro é um livro que nos espanta, nos deixa assim impactado, mas é um livro que faz a gente refletir para que isso não ocorra mais em nossa sociedade. Uma pessoa escravizar a outra como um animal. Então, aqui é um livro de compras de escravos e de escravas. As pessoas anotavam toda a informação da compra daquele ser humano que era tratado como objeto. Entenderam? Qual é a melhor parte de ser um historiador?
Boa pergunta. A melhor parte de ser um historiador é conhecer coisas que você jamais conheceria no presente. Por exemplo, esse livro aqui de compras de escravos. Jamais eu vou conhecer no presente porque é proibida a escravidão desde 1888, né, do século XIX. Como é que eu iria conhecer um livro desse? Uma relação de trabalho, uma relação social entre escravo e senhor, ou escrava e senhora, se eu não conhecesse o documento e fosse historiador. Então, quem é historiador tem acesso a informações do passado que outras pessoas não têm. Então, isso é um privilégio e é uma vantagem. Você passa a conhecer melhor o ser humano e a sociedade em que nós vivemos. Aprendi muita coisa nova no arquivo e o Sergipe Justiça Kids tem mais. As crianças conheceram os desembargadores que dirigem o tribunal. Voltamos já. Você sabia que o Tribunal de Justiça tem uma gestão que muda a cada 2 anos? Ou seja, de 2 em 2 anos, são eleitos os desembargadores que estarão na direção de todas as atividades do Judiciário. E nós fomos conhecer 2 órgãos diretivos, a Presidência e a Corregedoria Geral da Justiça, e ficamos sabendo de tudo o que é feito por lá. Agora vamos mostrar para vocês. O Palácio da Justiça é um prédio que fica localizado no centro de Aracaju. É aqui que ficam a Presidência e a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de Sergipe. Logo que a gente chegou, fomos recebidos pelo atual presidente, que é o desembargador Ricardo Múcio. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! Ele assumiu a presidência em fevereiro deste ano e ficará no comando do tribunal até fevereiro de 2024. Antes de ser desembargador, foi juiz de direito, inclusive foi juiz da infância e juventude. Fizemos com o presidente uma roda de conversa e ele explicou tudinho. O que é o presidente do tribunal? Primeiro vocês têm que entender, não tem o governador do estado? Sim. Já ouviu falar do governador. Não tem o prefeito? Tem. Não tem o presidente da Assembleia? Tem. E tem o presidente do tribunal. Porque no Brasil são 3 poderes. Assim, ó. É o Estado, para vocês entenderem, que é o Executivo. Tem a Assembleia, que vocês conhecem, é o Legislativo, e o Judiciário, que é o Poder Judiciário. E cada um desses tem seu presidente. Eu como fosse o governador do Judiciário. Ah, entendi. Entendeu? Então, eu sou o que administro. Tem os juízes, tem desembargadores, mas eu administro. Eu que assino nomeação, funcionário, resolvo o pagamento. Aqui quem resolve o pagamento de todo mundo sou eu, não é do meu dinheiro não, é o dinheiro do Estado. Aí eu pego esse dinheiro, eu que faço a folha, eu que dou as férias, então eu administro. É como se fosse o prefeito do Poder Judiciário. Aquela pessoa é o comandante que organiza administrativamente. Como é assim trabalhar por aqui na função do senhor? Então, aparentemente, viu, Davi, é interessante. Você uma sala bonita, com ar-condicionado, essa parte é maravilhosa. Aqui tem água, tem garçom, tem bons, excelentes funcionários, mas tem muita dor de cabeça também, muita chateação, porque você trabalha com orçamento, tudo aqui é com dinheiro, e às vezes nós não temos dinheiro para fazer o que a gente quer, para aumentar salário de funcionário, para dar melhores instalações a funcionário, porque meu interesse é esse, é melhorar as instalações do Poder Judiciário, porque aí quem vai receber no final é a comunidade, porque o Poder Judiciário ele existe justamente para melhorar a vida de quem está lá embaixo, que tem um problema qualquer, que vem para o judiciário, que vem procurar justiça para resolver. Mas é de muita responsabilidade, é muito preocupante, não é? Sim. É um cargo muito sério. Mas você gosta de ser presidente? Eu gosto, sinceramente eu gosto, quer dizer, até porque eu não poderia dizer que não for. Eu sou juiz, virei desembargador já há 40 anos quase. Então chega o tempo de ser presidente. Então, não poderia não aceitar. Então, em verdade, foi uma imposição do tempo, mas eu gosto. Sinceramente, não dá para desistir, não. Com todas essas confusões que tem aqui,
faz parte. E para você saber, Leonardo, isso é uma coincidência, o meu pai também foi presidente do tribunal há 30 anos atrás. Como é assumir a cadeira que um dia já foi de seu pai? Boa! Oh, essa foi ótima. Então, uma coisa única, foi um fato inédito, claro. Aí a gente se sente mais orgulhoso, né? Porque só aconteceu isso 2 vezes aqui no tribunal. Uma com o desembargador Epaminondas, que ele teve um desembargador aqui, que o pai dele também foi presidente. E outra agora, são coisas que só acontecem de 100 em 100 anos. Então é muito interessante, né? Eu acho que mais orgulhoso estaria meu pai se fosse vivo, em tese, porque ele, que foi desembargador, fez uma história dessa, e ter o filho sentado na mesma cadeira que ele sentou, muito interessante. Mas para mim me honra muito, né, ter seguido os passos de meu pai. Quer dizer, em tese ele me educou muito bem, né? E em verdade o meu pai se tornou o meu próprio ídolo, né? Que eu sigo a carreira do meu pai. Então é muito interessante, muito até emocionante seguir a carreira dele. A gente desceu ao elevador e foi conhecer a Corregedoria Geral da Justiça. É um setor movimentado que presta uma importante função. E fomos recebidos pela corregedora, a desembargadora Ana Bernadette. Bom dia, sentem, fiquem à vontade. Vixe, quanta gente linda. Ela também conversou com a gente. Qual é a função principal da corregedoria? A ideia que a gente tem é a corregedoria somente na fiscalização dos juízes, mas as atribuições vão além disso, né? A preocupação da corregedoria é principalmente orientar os juízes, orientar os servidores, acompanhar o trabalho dos juízes e servidores nas suas unidades, nas suas comarcas. Então, muito mais do que a fiscalização dos juízes, é a orientação dos juízes e servidores para que se tenha o melhor trabalho, né? Qual é a preocupação da Justiça, seja a presidência do Tribunal de Justiça, seja a corregedoria do Tribunal de Justiça, é que a gente preste um bom serviço para a sociedade. As pessoas podem votar para escolher quem vai ser juiz ou juíza? Juízes não, todos os juízes entram por concurso público. Então, assim, se você hoje é estudante, quando você crescer, que chegar no ensino médio, que fizer o 3º ano, você vai escolher qual é a profissão que você vai querer ser, e aí você vai fazer vestibular, faz vestibular. Para você ser juiz, você precisa ter feito vestibular para direito, né? Quem faz direito pode ser advogado, mas pode fazer um concurso público para promotor de justiça, um concurso público para juiz. Você já queria assim, fazer parte do tribunal? Desde pequenininha que eu queria fazer direito, mas no início eu queria ser advogada. Meu pai era advogado, eu tenho uma família com muita gente advogada e principalmente pelo fato de papai ter sido advogado, meu sonho era ser advogada. Então, desde pequenininha que eu sabia que eu queria fazer direito. Quantos juízes tem em Sergipe? A gente hoje tem 151 juízes, são 13 desembargadores e 151 juízes. E aí a gente tem na escala assim, juízes que entram assim que você faz o concurso, chama juiz substituto, depois você é promovido na carreira e é juiz de primeira instância, depois você é promovido na primeira entrância, depois você é promovido mais uma vez, que vai para um juiz de uma segunda entrância, que é a entrância final, e depois que você já está nessa segunda entrância, você pode ser promovido para desembargador. Então, primeiro você faz o concurso para juiz e depois, dentro da sua carreira de juiz, você pode ser promovido e ser desembargador. Você pode dar nota para os juízes? Veja, nota não. Né? O juiz, a magistratura, os magistrados são livres, eles têm uma função que é estabelecida pela Constituição Federal. A gente, enquanto corregedoria, né, o meu papel é de corregedora, então o que eu faço é acompanhar os juízes, fiscalizar a produtividade dos juízes, mas eu não posso dizer se o que o juiz está fazendo é certo ou errado, porque ele é livre com a consciência dele, ele tem que cumprir a regra. Ele tem que cumprir, existe lei, o juiz tem que cumprir a lei, mas a forma como ele interpreta a lei, aí é uma responsabilidade dele e ele tem liberdade para julgar o processo como ele acha que deve ser julgado, não com a consciência dele, mas somente com o que ele pensa.
mas com o que está na lei. É ele quem cumpre a lei e ele tem liberdade para julgar o processo. Eu não vou dizer se está certo ou se está errado, mas eu vou acompanhar para ver se ele está trabalhando bem, se ele está produzindo bem. Na sede da Corregedoria, a população que não tem condições de pagar pode receber as segundas vias das certidões de nascimento, casamento e óbito. Outro trabalho da Corregedoria é a orientação e fiscalização dos serviços realizados pelos cartórios extrajudiciais. Infelizmente, essa terceira edição do Sergipe Justiça Kids acabou. Foi muito bom estar aqui, conhecer e mostrar o Tribunal de Justiça para vocês. Obrigada pela sua companhia. Tchau! O que é necessário para ser estagiário? Socorro, Deus! Dizem que o estágio é muito importante para o estudante Windows. É bom rir em voz alta, vai. Aí fica tudo lindo. E agora a gente vai pra onde? Pro Tribunal de Justiça. Não, a gente foi